Estamos com a nossa matéria Introdução ao Novo Testamento, página de número 25. O Novo Testamento e o seu conteúdo. Bom, as páginas do Novo Testamento, antes de qualquer coisa, retratam o maior de todos os acontecimentos, a vida e a obra do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E abre aspas para uma citação do John Stott, que diz assim: é a história fascinante das palavras e dos atos de Jesus de Nazaré, primeiro do que ele começou a fazer e a ensinar, durante sua vida na terra, e depois do que ele continua a fazer e a ensinar por intermédio de seus apóstolos escolhidos, depois de haver retornado para o seu Pai e constituído a igreja. Em poucas linhas, o Stott ele consegue resumir exatamente o que vem ser tratado nas páginas do Novo Testamento e da biografia, digamos, de Jesus. Ele resumiu de maneira brilhante até, inclusive. Então, portanto, quando falamos de conteúdo do Novo Testamento, temos que ter em mente a suprema revelação do Novo Pacto, feita por Jesus com sua igreja, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. 1 Coríntios 11, 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando Paulo estava dissecando sobre a liturgia do processo cultico da Santa Ceia, ele usa essa frase atribuída a Jesus, evidentemente, e resume de maneira brilhante também o que é esse novo pacto, o que é essa nova aliança, a funcionalidade do precioso sangue de Jesus nesse pormenor. Então, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, todos escritos, digamos assim, em grego koiné, podem ser classificados de acordo com os gêneros que lhes são peculiares. Os gêneros, tais como evangelhos, doutrina, pessoal e escatológico. Desse modo, as quatro primeiras obras, Mateus, Marcos, Lucas e João, denominadas de evangelhos, do grego euangelion, ou seja, boas novas, trazem os ditos e os feitos de Cristo, levando alguns identificá-las como biografias. Entretanto, como bem observou F.F. Bruce, essa denominação não é plenamente verdadeira, uma vez que tratam quase que exclusivamente dos 2 ou 3 últimos anos da vida e ministério de Jesus. Então, portanto, não pode ser uma biografia, porque trataria em detalhes da vida toda, dedicando muito espaço às informações referentes à última semana de vida de Cristo, uma evidente desproporção. Observe, gente, não podemos dizer que se trata de biografia de Jesus, porque justamente, conforme Bruce citou, ela só traz detalhes e a gente só sabe que a gente tem uma cobertura, por assim dizer, histórica, doutrinária, dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus, apenas nos 3 últimos anos de vida dele. Alguns até dizem que só são dos 2 últimos anos de Jesus, que é aquilo que é coberto, digamos assim, em termos escriturísticos, nas páginas dos evangelhos. E claro, a gente deve citar também que tem os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. O evangelho sinótico quer dizer o seguinte: evangelhos semelhantes, evangelhos parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas, trazendo a diferença do evangelho de João, que é o evangelho, digamos, apresentado de uma maneira diferenciada. Tá? No gênero doutrina, temos as seguintes obras, no caso: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Hebreu, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas e 1ª João. A 2ª e a 3ª de João não é apresentado em forma de gênero de doutrina. Depois a gente vai ver isso. O objetivo dessas produções literárias é basicamente instruir as primeiras comunidades cristãs acerca das doutrinas fundamentais do cristianismo, conduzindo seus fiéis na prática da ética e moral
subjacentes nos ensinos transmitidos pelo Divino Mestre, pelo Senhor Jesus. Observe um fato aqui. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e 2ª e 3ª a João são reputadas como obras de âmbito pessoal. Então não são epístolas ou cartas ou livros doutrinários. São epístolas, digamos, aquelas que a gente chama de epístolas pastorais. Ou seja, vamos colocar dessa forma, conselhos de cunho pessoal ao seu destinatário. Essa é a ideia do remetente, no caso. Uma vez que são apresentadas em forma de cartas, epístolas destinadas, conforme eu já falei, a pessoas particulares, ou seja, o conteúdo dessas obras não era direcionado às comunidades, ou seja, às igrejas específicas, mas a indivíduos que direta ou indiretamente estariam relacionados às lideranças dessas comunidades cristãs. E por fim, o livro do Apocalipse, estamos tratando da questão dos conteúdos do Novo Testamento ou da Nova Aliança. O livro do Apocalipse, por sua vez, ocupa a posição de literatura escatológica, posto que suas páginas destinam-se a retratar os últimos acontecimentos da história humana. A obra redigida pelo evangelista João, ela traz uma série de visões acerca do triunfo do Messias, os sofrimentos de seu povo e a vitória final sobre os inimigos de Deus. Futuramente, claro, dentro da nossa grade curricular, nós vamos ter um livro destinado apenas à questão de escatologia, questão de Apocalipse. Então, portanto, nesse momento a gente passa só na superfície do livro, visto que trata de uma profundidade, estou falando do Apocalipse aqui, uma profundidade muito grande, 22 capítulos, 404 versículos, que futuramente a gente vai tratar. Na página 27, você que tem o material literário na sua mão, nós temos aqui uma tabela segundo o gênero e literário das obras. De um lado aqui tem gênero, depois tem obra, depois tem a autoria. Os que possuem os livros nas mãos, o livro na mão, você pode acompanhar justamente o que é que eu estou dizendo a vocês neste momento. O Novo Testamento e seus períodos, página 27. Bom, segundo as Sagradas Escrituras e de modo particular o Novo Testamento, temos nítida impressão de que os diversos textos ali coligidos seguem uma ordem cronológica, isto é, que cada livro foi originalmente escrito adicionado na coleção canônica na mesma sequência em que aparecem em nossas Bíblias. E partindo dessa premissa, é natural imaginarmos que, cronologicamente falando, Marcos venha depois de Mateus, o início do Novo Testamento, Lucas depois de Marcos e assim sucessivamente até nós chegarmos no livro chamado Apocalipse, quando encerram-se os acontecimentos ou os relatos neotestamentários, ou seja, relatos relacionados ao Novo Testamento, por isso neotestamentário. Entretanto, as coisas não são assim tão lógicas como parecem. Um erudito chamado Merrill Tenney, tá? Ex-reitor da Graduate School Wheaton College de Wheaton, Illinois, lá nos Estados Unidos, ele esclarece, por exemplo, o seguinte, que o evangelista Marcos, quando registrou as informações a respeito da paixão e morte de Jesus, o fez a partir de tudo que ocorreu no fim da terceira década do primeiro século da era cristã, no ano 30, observe. Mas o texto propriamente dito só começou a circular entre as comunidades cristãs entre os anos 65 a 70 depois de Cristo. Ou seja, foi escrito no ano 30 e 35 a 40 anos depois é que o texto de Marcos, citando aqui Merrill Tenney, ele diz que o texto começou a ser circular ali entre a comunidade cristã. Ou seja, entre a produção do texto e sua circulação, conforme eu já citei, temos intervalos, gente, de mais de 50 anos, ou quase 50 anos que seja, tá? Portanto, tendo em vista essa indiscutível discrepância,
E para facilitar o estudo do período de tempo em que foi escrito o Novo Testamento, vamos utilizar a divisão que foi proposta pelo Tenney. Segundo ele, a história do primeiro século da era cristã está dividida em 3 períodos distintos, que eu acho muito interessante a gente frisar isso aqui. O começo, a expansão e a consolidação. Começo, expansão e consolidação. Pegando a proposta do Tenney. O começo, uma expansão e uma consolidação. Os escritos foram, digamos, vai ser até redundante, foram escritos e só depois que eles começaram a circular, acontecendo a expansão deles e acontecendo também a consolidação. Acho que vocês me entenderam. Uma questão para reflexão aqui na página 28. Segundo o Novo Testamento, a segunda grande seção da Bíblia Sagrada e a mensagem revelada de um novo pacto, qual seria a grande contribuição de seus diversos autores para a expansão do cristianismo? Eu vou dar uma dica para vocês. A grande contribuição é o seguinte: eles provaram pelos seus escritos que Jesus era o Messias aguardado, o Messias esperado, e Jesus Cristo era Deus. Mas é uma questão para você pensar, para você imaginar, e até para fazer as suas anotações pessoais, até para crescimento pessoal, essa questão levantada agora. Página 29, capítulo 2, o Novo Testamento e os impérios. Bom, as páginas do Antigo Testamento encerraram-se estando o povo judeu sob o domínio de uma grande potência mundial. A Pérsia, no caso, encerra com a Pérsia, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, inicia a história sobre o domínio de uma não menos vigorosa potência da época, o Império Romano. Tão vigorosa quanto, até maior do que o Império Persa, com toda certeza. Entre esses 2 momentos cruciais, denominado período intertestamental ou interbíblico, tá? Período intertestamental ou interbíblico, que iniciaremos dando uma olhada nesse segundo capítulo nosso aqui do livro que você tem, e também a partir desse terceiro vídeo, dessa terceira aula que nós estamos tendo, tá? Império Persa. É na primeira fase do primeiro milênio antes de Cristo que, segundo Samuel Schultz, sucessivas ondas de tribos arianas apossaram-se do planalto iraniano, destacando-se 2 povos que, ao longo desse processo, tornaram-se peça importante no pano de fundo histórico dessa parte do planeta. Quem são eles? Os medos e os persas. Eu acho que você já ouviu essa expressão medo-persa lá no livro de Daniel. Então, a Média, liderada por Ciaxares, tornou-se potencial empecilho à hegemonia do Império Assírio. Observe. A Assíria dominou o mundo bíblico dos séculos 9, tá, até o século 7 a.C. Seu povo, feroz na guerra, era o mais violento de toda a história, responsável por atos brutais e crueldades contra os seus adversários. Então, por assim dizer, os assírios, dadas suas proporções, entendo o que eu vou dizer, a minha analogia aqui, eles eram uma espécie de Hamas do Antigo Testamento. A mesma violência, a mesma crueldade, o mesmo regozijo pela morte dos seus pretensos inimigos, mesma coisa de Hamas hoje, mesma coisa dos assírios da época. É na última metade do século 7 que, associada aos babilônicos, a aliança medo-babilônica, os medos, sob o comando de Ciaxares, arrasaram a capital da Síria, que no caso era Nínive, dividindo entre si os seus despojos. É aí que começa a cair o Império Assírio, é aí que começa a despontar o Império Medo-Persa. No início era uma aliança medo-babilônica e logo em seguida a gente vai encontrar nas páginas da história
o Império Medo-Persa.